Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de educação física, tá? Hoje a gente vai ver um pouco, dentro da temática de esportes, um pouco sobre os esportes adaptados. Então, vamos ver como, para quem especificamente é voltado a esses esportes e os tipos de modalidades, tá bom? Bem, é o conceito do esporte adaptado. Ele também pode ser chamado de esporte inclusivo, que compreende o esporte direcionado para pessoas com deficiências. Então, não especifica o tipo de deficiência, tá? Pode ser qualquer um. Então, por isso que eu generalizei pessoas com deficiências. Dessa forma, aparelhos e locais são adaptados de acordo com a necessidade e tipo de deficiência da pessoa, tá? Esse esporte adaptado, ele começou a ser praticado após a Primeira Guerra Mundial, onde ele tinha por objetivo reabilitar e inserir novamente aquelas pessoas que vieram da guerra. Muitos soldados, durante os combates, eles sofriam lesões, tanto medulares como em membros superiores e inferiores, que acabavam ocasionando amputações. Então, essas pessoas, depois da guerra, elas teriam que se reinserir na sociedade. Afinal, naquela época, as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, eram mais difíceis, não eram tão vistas de maneira positiva pela sociedade e não tão aceitas. Então, os esportes adaptados nessa época, eles vieram para isso, para tentar reabilitar e inserir novamente essas pessoas na sociedade. Posteriormente, foi de uma maneira tão positiva que esse esporte foi visto, adaptado, que ele passou de uma atividade de reabilitação, de uma atividade física, para um nível competitivo. Hoje, na atualidade, existem jogos, esportes adaptados a nível de competição, inclusive até em Jogos Paralímpicos, tá? Porém, a gente não vai adentrar muito nesse assunto. Sobre o objetivo dos esportes adaptados. Segundo Melo e Lopes, a partir dos esportes adaptados, as pessoas elas têm a oportunidade de testar seus limites e potencialidades, prevenir as enfermidades secundárias, a sua deficiência e promover a integração social do indivíduo. Então, hoje, o esporte adaptado tem esse caráter, porque as pessoas, vou falar um exemplo, especificamente as pessoas com deficiência física, porque existem vários tipos de deficiência, tá? Não só apenas a física, mas um exemplo, as pessoas com deficiência física, elas, na prática de um esporte adaptado, elas buscam testar seu limite e sua potencialidade. Muitos acreditam às vezes que não conseguem determinada coisa, determinado limite e acabam ultrapassando. Prevenir as enfermidades secundárias, ou seja, prevenir possíveis situações que possam agravar mais ainda a sua deficiência. E também promover a integração social, ou seja, fazer com que aquele indivíduo se sinta inserido na sociedade que a gente vive. Aqui está alguns exemplos dos esportes adaptados, tá? Aqui, essa imagem retrata o atletismo, que é praticado por para-atletas de ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Esses são exemplos de esporte para cadeirantes, tá? Então, o atletismo geralmente é praticado por pessoas que tiveram sequelas de poliomielite, que é uma doença acometida geralmente na infância da criança, lesões medulares, tá? E amputações. Então, elas competem em provas de arremesso, lançamentos e saltos. Nas provas de pista também, como corridas de velocidade e fundo, tá? Lembrando, gente, associando, na aula passada a gente viu um pouco de atletismo, tá? Mas aquele atletismo que a gente viu, tipo, é o esporte voltado para as pessoas que não têm nenhuma deficiência física, tá? Aqui a gente está vendo o atletismo voltado para esses para-atletas,
são cadeirantes, tá? Também tem um exemplo da bocha aqui, que é um esporte muito comum para cadeirantes. Geralmente é competido ou solo, em dupla ou em equipes, tá? E o objetivo tem uma bolinha branca. E o objetivo é eles lançam as bolinhas ou vermelho ou azul para que se aproximem da bolinha branca, tá? Então é permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos que auxiliem para o atleta, dependendo da gravidade da deficiência, né? Porque tem cadeirantes que eles não conseguem mover os membros superiores. Então, por isso que pode-se usar algum instrumento. E aqui também eu trouxe um exemplo do basquete para cadeirantes também, tá? Então, o feminino quanto o masculino, eles competem essa modalidade, tá? E geralmente quem participa do basquete são pessoas que possuem alguma deficiência físico-motora, tá? Então, tem as regras adaptadas pela Federação Internacional do Basquete em Cadeira de Rodas. Tem uma federação tipo específica para reger essas regras, tá? E as cadeiras são padronizadas. Elas têm digamos, todas as cadeiras elas têm a mesma funcionalidade para garantir que os times nenhum tem uma vantagem mais que o outro, tá? Então, os exemplos de hoje da nossa aula sobre os esportes adaptados foram voltados aos cadeirantes, tá? Posteriormente, eu vou mostrar um vídeo que vocês vão ver outros exemplos de esportes adaptados para outros tipos de deficiências, tá, gente? Mas essa foi os exemplos, inclusive eu trouxe voltado também dentro do conteúdo que a gente trabalhou. Foram os esportes de marca e de invasão, tá? Então, essa foi um pouco dos esportes adaptados, tá? E vamos ver um pouco dos exemplos posteriores e a atividade. Então, é isso, gente.